Muito bem, meus queridos, vou chamar o nosso querido pregador dessa manhã com a família, pastor Paulo Matias, instrumento de Deus essa noite para falar a família, deixar olha, eu, cara de pedra, e o cara de lata lá em cima, deixamos só 25 minutos para o senhor. Não tem brincadeira. Você pode ficar à vontade. Vamos dar liberdade hoje para ele ser usado aí, então fique à vontade, tá? Vontade relativa. Tá bom, com certeza. Estou bem obediente. E ele trouxe a sua linda mulher, a sua linda esposa, Fátima, nossa querida Fátima, que está aí. Psicóloga também. E o nosso querido, Extensão São Francisco, né? Antiga igreja. Deus possa abençoar a sua vida e a gente usá-lo poderosamente. Fica bem à vontade. Deixa eu orar aqui por ele. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vida do teu filho, que há de ser instrumento seu para falar ao nosso coração. As palavras precisam, Senhor, ser aquelas a quem aquilo que de fato o Senhor quer falar. Temos responsabilidades contigo, meu Deus. E responsável pela tua palavra, somos só instrumentos que ecoam a tua palavra na terra. Nós te pedimos tua bênção para que o teu filho seja ungido e capacitado para o que vai falar agora, pelo poder e na autoridade do nome de Jesus, e que isso redunde em bênçãos para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, em nome de Cristo. E quem concorda, diga amém, amém. Obrigado, pastor Evandro. Bom dia, gente. Quero aqui falar alguma coisinha muito importante. Quando cheguei aqui, eu senti uma presença maravilhosa de Deus nesse lugar. Eu estou falando muito sério. Eu estava ali falando com a Fátima, eu falei: Fátima, eu estou sentindo uma presença de Deus nesse lugar. E em relação ao Paulo e a eles de Regina, cadê eles? Estão lá em cima? Olha, eu gostei da roupinha dos homens, tudo igual. E o bacana também é a pernoca da sua filha. Meu Deus, mordível. E eu sei que é seu privilégio seu. E outra coisa, 7 é o número da perfeição. De 6 passe para 7. Aí a coisa será excelente. Tá bom? Meu xará. Queridos, quero agradecer ao pastor Evandro e a sua linda esposa também, Márcia. Nos conhecemos já há algum tempo e para mim é uma honra estar aqui, é um privilégio estar aqui e uma responsabilidade muito grande estar aqui, porque quando a gente vai a algum lugar levar a palavra dele, nós somos embaixadores dele, somos responsáveis diante de Deus daquilo que vamos falar, daquilo que somos. E quando o pastor Evandro falou sobre essa questão da família, eu pedi para falar aqui embaixo. Sabe por quê? Porque eu quero me sentir mais próximo de você. Não que ali não seja, é que eu sempre fui pastor de igreja pequena. E eu gosto muito desse tete a tete, sabe? Eu gosto muito de olho no olho, eu gosto muito disso. Até você que está lá atrás, que eu não consigo ver direito, eu quero estar bem próximo de você nessa manhã. Amém? E eu quero agradecer a Deus. Eu sei que o pastor Evandro já fez uma oração, mas eu preciso orar também. Pai, dá-me sabedoria nesse momento. Dependo totalmente de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando o pastor Evandro me chamou para vir aqui, eu, de um tempo para cá, meu forte nunca foi falar sobre família. Mas Deus tem me responsabilizado sobre isso. E creio eu que Deus sabe da minha história de vida. Todo mundo aqui tem uma história de vida. Todo mundo aqui, todos. Ninguém aqui foge a uma regra. Viemos de famílias diferentes, conhecemos o nosso cônjuge. A minha família era de uma forma, de um formato, a família da minha esposa era de outro formato.
Eu era de uma cidade, ela era de outra. É engraçado isso, às vezes uma relação que começa, parece estranho o que eu vou falar, mas às vezes é transcultural. Você sai de sua realidade familiar e de repente você encontra uma realidade familiar totalmente diferente da sua. E a questão me veio muito forte o pensamento quando veio o convite sobre a questão de família. Existe a família que nós vamos dizer assim, existe uma família perfeita? Existe? Não existe nenhuma família perfeita. E há às vezes uma colocação que é muito comum nos dias de hoje. Eu tenho meu filho que tem 30 anos, e meu filho é um cara com a cabeça muito aberta, ele disse para a gente assim, pai e mãe, assistindo televisão, filmes, como dos últimos anos para cá, ele falou, em muito pouco tempo, a sociedade tenta implantar na nossa forma de pensar algo totalmente diferente daquilo que Deus tem tentado reconstruir. Por que eu digo reconstruir? Porque eu vim de uma determinada família, conheci a família da Fátima, nós nos conhecemos e teve a sua reestruturação para uma nova família, sendo que, quando eu vim da minha família, a minha família não conhecia Deus. Sou de uma família muito grande, assim, em termos de familiares, que era primos, parentes, nossa, e olha, gente complicada, muito complicada. Hoje eu vejo isso. E como era interessante quando a minha família de origem, que era meu pai, minha mãe e eu, apesar de fomos 5 filhos, e era assim, quando eu era criança, era chamado, nos dias de hoje não, mas era dizer assim, o Paulo é filho de 2 velhos. Na época era, porque era muito interessante, se você for ver umas fotos antigas, você via pessoas de 40 anos de idade, meu Deus, eram assim, até envelhecidas, era roupa, era cabelo, era todo um processo. E eu, por exemplo, eu tenho minhas irmãs, minhas 3 irmãs, meus 2 irmãos, minhas 2 irmãs, meu irmão, que já é falecido, é assim, minha irmã mais velha tem 81 anos. Depois, minha irmã mais velha tem 81, apesar desse garotão aqui de 61 anos, minha irmã mais velha tem 81 anos. Depois veio minha outra irmã, que está, a Sônia, com 77. Depois meu irmão, e de repente teve um temporão. Esse temporão foi a minha outra irmã, com uma diferença de quantos anos? Que a minha irmã falou? 8 anos. 8 anos, veio o temporão. E depois a temporada, né, que leva um tempo maior. Então, o que acontecia com minha família? Eu vivi num lar, onde quando eu tinha 5 anos, minha irmã, ela já casou. Ela, com 5 anos, eu me lembro, tem uma fotinha minha na igreja católica, ela casando, depois a minha outra irmã, e quando elas namoravam, eu tinha 3 anos. E eu fui criado somente com meu pai e minha mãe, e olha só que coisa interessante, a minha família era uma família totalmente disfuncional, totalmente desestruturada. Meu pai, minha mãe, durante os 28 anos que convivi na minha casa, eu nunca vi o meu pai e a minha mãe se falarem. Eu era o pombo-correio. Meu pai não falava com a minha mãe não falava com meu pai, e eu era o ponto assim, vai falar isso para tua mãe. E eu criança, 5 aninhos, dizia assim, olha mãe, papai falou aquilo assim, assim, assim. Aí não, você diga aquilo para ele. Eu ia, e criança não tem noção disso. E sem saber, eu estava sendo envolvido numa desestrutura familiar muito forte. Ou seja, ao invés de eu estar sendo instruído, construído para formar uma futura família, eu não gosto dessa palavra vítima, mas eu era assim um alvo de uma desestrutura de 2 pessoas que tinham problemas. E fui crescendo assim.
E aquilo, engraçado, existe a palavra soma, no grego, né, que se chama corpo, psicossomático, a alma doente adoece o corpo. E eu, com 7 anos de idade, eu adoeci. Com 7 anos de idade, eu passei a ter uma enfermidade causada por uma inflamação de garganta, que quem é médico aqui sabe, e levou uma insuficiência renal. Eu tive uma glomerulonefrite, dali uma insuficiência renal. E eu com 7 anos já vinha para lá, para Fundão, não existia ponte, era de barco, Fundão, Niterói, e sempre. E com uns anos mais tarde que eu fui vendo e aprendendo que a minha vida, eu era um fruto de um lar totalmente desconcertado e que nós chamamos de um lar disfuncional. E é uma realidade minha? Não, é uma realidade generalizada. Se nós formos ver aqui entre nós, existem muitas famílias que têm os seus cortes nas suas árvores da vida, nas suas árvores genealógicas, né? Existem muitos cortes, existem muitos galhos quebrados, existem frutos que não deram, ou outros frutos que prematuramente não conseguiram sobreviver, para com que alguém viesse a se alimentar. Então, como que alguém tão desestruturado, com a família desestruturada, e olha, quando eu fiz 21 anos, 22 anos, e que eu estava no auge da enfermidade, já fazendo isso, eu era criança, 7 anos, passei um período de uma cura divina, quando o bispo Roberto foi a Niterói, na igreja do Fonseca, e eu recebi uma cura aos 7 anos de idade. Mas minha família nunca foi cristã evangélica, nunca quis saber. E o que aconteceu? Mais tarde, aos 21 anos, os meus 2 rins já pararam de funcionar totalmente. E sem conhecimento, há 34 anos atrás, 35 anos atrás, erradamente também não me falaram que eu ia passar por um procedimento, que era até então, na época, uma diálise peritoneal, não me falaram nada, e eu passei por um drama em minha vida, como se assim, meu Deus, essa é a minha vida, essa é a minha história. Eu nunca considerei trauma o fato de viver dentro de uma família disfuncional. Eu nunca pensei nisso porque eu não tinha entendimento. O ser humano, as pessoas não têm esse entendimento. Mas eu só sei que não era uma vítima, mas sei que passei por uma situação que tenho quase que certeza que somatizei, ainda criança. E existem várias enfermidades que às vezes nós não entendemos, que às vezes é fruto de um ambiente que vivemos. Tal é a estrutura desalinhada de muitas famílias sem Deus. Muitas famílias sem Deus. Tinha religião, mas não tinha o Deus vivo. E eu me lembro que quando assim que foi diagnosticado, que aos 21 anos, que eu precisava entrar na diálise e na hemodiálise posteriormente, vocês sabem o que é, não sabe? E naquela época não se falava disso, não se tinha essa noção, e eu entrei num parafuso, num desespero muito grande. E eu fui criado dentro de uma formação religiosa cristã, que eu não vou aqui falar o fato, né? Que até então se achava que aquilo era a crença certa. Até que um dia, alguém começou a me evangelizar, e eu contestava aquelas evangelizações, porque eu acreditava em Jesus, eu acreditava em Deus, pela formação religiosa que a minha família tinha. Repare, formação religiosa. E quando eu comecei a contestar, a minha família viu que eu estava totalmente enfermo, muito mal. Cheguei ao ponto de, meu Deus, eu andei de cadeira de roda com pouco tempo, eu fui emagrecendo, até descobrindo o que eu tinha. Minha família, aí sim, a minha família se desestruturou totalmente. Meu pai que não falava com a minha mãe
tinham que conversar por conta da minha situação, eu já rapazinho. Os meus pais ali não se falavam ainda. Tudo por causa de coisas que aconteceram lá que não tinham motivo. Aí me falavam de Jesus, então eu comecei a questionar, até que eu pedi provas que Deus realmente existia. Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por causa, sabe aqueles dramas que às vezes nos questionamos, que vivemos? Por que a gente passa por isso? Por que a gente vive por isso? Por quê? Porque até então, toda pessoa se acha boa quando passa por alguma coisa. E eu me lembro da frase que uma moça falou para mim assim: olha, o meu Jesus é vivo. O seu é vivo? Eu falei, ué, como se Jesus é vivo? Não é o mesmo Jesus? Ele sim. Ela falou assim para mim, olha, se ele é tão vivo assim, falei para ela, por que então que ele não fala comigo? Eu pensei que eu fosse calar ela. Ela disse assim para mim, eu vou falar com ele para vir falar com você. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Queridos, e eu fui piorando. Eu vou chegar lá, a questão da família, mas isso é fundamental que eu vou falar. Eu fui piorando, e quando eu me vi numa situação muito mal, várias noites num CTI, lá, eu disse assim, Deus, fala comigo. Só que não era mais daquela forma da que eu tinha aprendido, mas era daquilo que eu precisava. Alguém mais poderoso do que eu. E houve uma tarde que eu estava ontem falando com minha irmã, que ela nunca soube. A irmã, eu sou transplantado há 34 anos de rim. A irmã que me doou o rim, ontem ela soube o que aconteceu comigo. E eu me lembro que eu estava em minha casa, ainda rapaz, deitado, um calor, sabe, aqueles calores, sabe, lá de fora, que minha casa não tinha ar-condicionado, era ventilador mesmo, estava tudo bem. E eu me lembro de estar deitado, acordado, e eu ouvi audivelmente uma voz que falou comigo. Olha, meu pai nunca tinha dito que me amava. Meu pai nunca tinha me carregado no colo. Na verdade, não foi nem comigo, foi com todos os meus irmãos. Aquele rigor daquele pai machão, aquele homem que a minha doença quebrou aquele coração. E eu ouvi uma voz que falou assim para mim, meu filho, isso forma audível, saiba que eu te amo e estarei todos os dias de sua vida com você. Daquele dia em diante, houve uma chave que virou na minha vida. Uma chave que foi a melhor coisa que experimentei na minha vida. E eu comecei a ficar encantado com aquilo. Eu comecei a tentar levar Cristo, e eu estava assim, Deus, me leva para uma igreja. E eu falei assim, eu vou para uma católica mesmo. E eu fui na igreja batista, eu não sabia, você sabe que eu não sabia como é que funcionava as igrejas? Eu não sabia se podia cruzar a perna ou se não podia. Eu não sabia como é que se sentava, porque na minha cabeça, a igreja evangélica era tudo proibido. E eu entrava lá assim, será que eu... Aí tudo o que faziam, eu fazia. Aí se cruzavam a perna, eu falei assim, eu vou cruzar a perna. Até cruzar a perna eu achava que não podia. Por quê? Por causa daquilo que a gente não conhecia. Até que então, me lembrei que minha mãe pediu oração para mim lá atrás, na então igreja de Nova Vida, que era de Niterói, que tinha uns 700 membros naquela época. E eu falei assim, eu quero ir na Nova Vida. E quando eu fui na Nova Vida, a igreja estava vazia, era cadeirinhas azuis naquela época, era moda dentro da Nova Vida, tudo cadeira azul, lembra disso? Tudo cadeirinha azul. E eu entrei ali, a igreja vazia, porque eu fui conhecer, eu senti uma voz interior nesse momento, diz assim, esse é seu lugar.
E quando eu comecei a fazer o processo da minha conversão, aí eu me voltei para a minha família. Eu sabia o que acontecia na minha família tão desestruturada, tão disfuncional. Eu comecei a dizer para o meu pai e minha mãe, porque eu sabia o que era que trazia sofrimento naquele casal, que me trouxe sofrimento, e também trazia os meus irmãos já casados. Eu dizia assim: o que falta nessa casa é perdão. E quando eu conheci a Jesus, foi esse perdão que me alcançou, porque eu era um rapaz que eu implicava com crente, eu não gostava de crente, falava mal de crente, e você imagina para lá. E ali eu comecei a falar do perdão, e durante 2 anos que meu pai, que era o responsável de me levar para a clínica e voltava, a minha palavra para os dois sempre era perdão, 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 vocês têm que perdoar, porque eu fui a única maior testemunha de uma desestrutura, e vou usar uma palavra, uma desgraça dentro de um lar. Por quê? Você é uma família que não se fala, por coisas que eu nem sei o motivo na época, que eu não sabia. E eu começava a dizer, eu já estava com 1 ano de igreja, e a palavra-chave para aquela minha família desestruturada era perdão. E só simplificando rapidamente essa pequena introdução para entrar, ontem, estando com a minha irmã, que doou rim para mim, uma irmã que chegou para mim e disse assim: Paulo, olha, não me fala de igreja, isso há 30 anos atrás, não gosto de padre, não gosto de pastor, não venha me falar de Deus. Minha irmã é uma pessoa que era muito viajada, o marido dela, hoje ele está com 81 anos, um almirante reformado, e ela tinha uma ideia da vida, e ela nunca quis, e eu nunca falei. Respeitei quando ela me bloqueou e disse: não me fale mais. E ontem foi confirmado com ela que, e nessa época eu já estava morando em Friburgo, eu era pastor auxiliar em Friburgo, recebi a notícia que meu pai tinha falecido dentro do ônibus, isso já depois de alguns anos, eu já pastor auxiliar e tal, e quando eu cheguei para lá, não tinha ninguém para fazer o féretro, e eu acabei fazendo, e eu soube da minha tia, e ontem confirmado com a minha irmã, que meu pai, no dia que ele morreu, ele chamou a minha mãe, e pediu perdão à minha mãe, e beijou a mão da minha mãe, e logo ele veio a falecer. E ali eu levei o evangelho para a minha família. Eu levei o evangelho, um único evangelho, chamado o perdão baseado na graça de Deus. E olha, gente, os anos se passaram, me tornei um pastor, e eu nunca mais falei de Jesus para a minha família, nunca mais. Só o meu pai tinha entrado para a glória. Tenho dúvida até hoje sobre a minha mãe, porque a minha mãe guardava uma mágoa irreparável. E minha irmã me manda um WhatsApp um dia desses, porque o meu cunhado, um homem inteligente, um almirante reformado, já aposentado, e ele assim, e ela escrevendo assim: Paulo, eu preciso, como é que ela disse? Ela disse assim: a Voninha é Ivone, minha irmã, Voninha, ela mais velha, assim, ela é muito católica, ela é carola, ela brinca com ela, desculpe, tá? Ela assim: é muito carola, mas eu vejo em você uma coisa diferente. Você pode interceder. Olha, essa mesma irmã que tinha dito que não queria ver um pastor na vida,
Ela me doou o rim há 34 anos atrás. Meu cunhado, na época, ele era assessor de um almirante, era de um ministro da Marinha, lá na década tal, lá nos anos 80. E ela disse, eu vou doar. E ontem eu soube de coisas que eu nunca soube, porque eu falei, Fátima, vamos lá. Eu comecei a ficar emocionado, porque ela pediu oração. Ela disse, eu vejo em você algo que eu não vejo. Gente, aí eu descobri que eu posso pregar o Evangelho apenas com a minha atitude. Eu nunca, quando ela me cortou, eu nunca falei do Evangelho para minha irmã, nunca. Mas ela foi observando anos e anos e anos e anos. Ela um dia desses assim, eu vejo na vida, eu olho aqui, olha nossos sobrinhos, nós temos sobrinhos e tal, mas eu vejo na vida dos seus 2 filhos algo diferente. E aí eu pergunto, será que uma família disfuncional como a minha pode se tornar uma família abençoada por Deus? E a minha irmã ontem, ela precisava falar, eu não sabia nem o que falar. Ela me cortou tanto durante tantos anos. E meu cunhado, coitado, um homem inteligentíssimo, está com um problema sério, uma enfermidade no cérebro, que já está tendo problemas, e ela com pena. E ela ontem falou, você é um exemplo para a minha vida. Eu não conseguia falar, irmãos, de tão emocionado que eu fiquei. Eu falei, Fátima, eu não sei. Aí eu contei para ela o que eu contei para vocês aqui, da minha experiência. E eu quero dizer uma coisa que é muito importante antes de contar essa pequena história que eu vou contar ali sobre o trecho da Bíblia. Quando nós temos, e é isso que é importante, quando nós temos um encontro real, absoluto, com Deus vivo, e quando a nossa vida se reestrutura no coração de Deus e nos propósitos de Deus, aí você começa a entender literalmente o que é buscar em primeiro lugar o seu reino. Quando fala tudo é acrescentado, não estou falando de necessidades, eu estou falando de tudo na vida. E eu me lembrando ontem, eu falei assim, qual trecho da vida, da Bíblia, que fala de maior desestrutura familiar? Eu lembrei de Davi. Davi teve 8 esposas. Ele não era como Fábio Júnior, que casava e descasava, casava e descasava, casava e descasava. Ele tinha 8 mulheres convivendo, não no puxadinho, tá? Ele não fazia puxadinho em cima sabe aquele puxadinho, gente, que todo mundo mora no quintal. Ele resolveu botar todo mundo, e olha, 3 mulheres dele, e olha, vocês dizem assim, mas como pode o rei Davi? Não era aprovado por Deus as relações que ele teve, porque ele teve, a primeira foi Mical, mas ele fez, 3 delas não eram mulheres dele, eram mulheres de outros homens, e uma delas nós conhecemos, que é a Betseba. Ou seja, Deus aprovou aquilo? Não, nunca Deus aprovou aquilo. Mas aquela desestrutura familiar de Davi era terrível. Ele teve mais de 20 filhos. Imagina isso no quintal da casa, gente. Já com as galinhas, com o cachorro, com o cara. E dessa situação familiar de Davi, era tão desestruturado que 2 de seus filhos tentaram usurpar o seu reino, Absalão e Adonias. E eu disse assim, meu Deus, se Davi, que era Davi, tinha uma desestrutura familiar enorme, gigantesca, e ele foi o grande responsável por aquilo.
Tanto é que quando aconteceu o fato dele ter desejado a mulher de Urias, e você entra na árvore genealógica de Jesus, você vai ler a árvore genealógica no capítulo 1 de Mateus, não fala o nome de Batseba, fala assim, a que fora mulher de Urias. Tal era o que Deus não se agradou daquilo, tanto é que aquela atitude de Davi fez com que ele tivesse consequências dentro da própria casa. E para quem conhece a família de Davi, nossa, houve incesto, houve abuso sexual, houve morte de irmãos e houve tentativa de o próprio filho Absalão coabitou publicamente em meio à praça, porque isso tinha dito profeta sobre ele. Ou seja, tudo aquilo que nós erradamente fazemos, existem consequências, mas como aquilo que também fazemos da parte de Deus, colhemos frutos daquilo. Então quer dizer que existe sim, mas eu vejo uma diferença, uma grande e importante diferença. Quando um texto que diz assim, que eu nem pedi para anotar, se o Senhor edificar a sua casa, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham aqueles que o edificam. Como é importante, queridos, saber que Deus, quem aqui, vou fazer uma pergunta, quem aqui tem certeza absoluta da sua relação íntima com Deus? Diga amém. Deus nos dá a condição de nos usar, quando de fato temos esse encontro. A minha irmã me perguntou assim, o que você tem com ela? Eu falei assim, hoje eu tenho, queridos, eu sou um sobrevivente. Eu já passei por um transplante, já tive parada cardiorrespiratória, eu tenho 2 próteses coxo-femoral. Meu Deus, eu já passei por tanta coisa, eu já te arranquei muito câncer de pele, e por isso que ela disse, eu lembrei de um texto dizendo, ninguém pode fazer o milagre se da parte de Deus não vier. Foi isso que a minha irmã viu em mim. Eu era para ser um cara totalmente desestruturado, emocionalmente, psicologicamente, até de uma certa forma a gente é afetado pelas perdas. Família, meu Deus, basta o homem da casa perder o emprego, o provedor da casa, aquele que a mulher sabe que aquele homem da casa perde, aquilo desestrutura, ou então quando uma pessoa da família adoece, isso desestrutura. Mas eu digo para você uma coisa, você que tem Cristo, Deus se aproveita disso como oportunidade para a conversão da sua casa. Porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus. Eu na dor aprendi a conhecer um Deus maravilhoso, não apenas o Deus do Dunamis, o poderoso, mas um Deus cheio de amor. Eu tenho passado momentos na minha vida que eu digo assim, Senhor, eu sei, e quando chega aquele texto que diz assim, quando eu for mais velho, fui moço e agora sou velho, eu falei, quando eu falava isso, não tinha barba branca nem cabelo branco. Eu falei, meu Deus, o tempo passou, ainda estou falando o mesmo versículo. Jamais vi um justo desamparado. Irmão, se Deus é por você, se Deus é por você, se você tem o teu coração em Cristo, Cristo tem o seu coração em você. Cristo tem o teu coração, o coração dele é o teu. E quando a Bíblia fala assim que o coração de Davi era segundo o coração de Deus, eu fico imaginando bater no mesmo ritmo. A intimidade, Deus não nos chamou, quando eu falei religião, Deus não nos chamou para uma religiosidade.
Deus nos chamou para uma intimidade. Essa intimidade nos ensina o que é realmente adorar a um Deus maravilhoso, que é mais do que estar tão longe, mas estar perto 24 horas de sua vida. Nunca te deixei, lembra disso, jamais te desampararei. A família, ela é mais do que um projeto de Deus. Família é uma bênção, irmãos. E ontem, ouvindo fatos da minha irmã, falei, meu Deus, minha família era complicada mesmo. Eu nunca soube o motivo, porque meu pai não falava com minha mãe e vice-versa. Mas aconteceu uma coisa muito interessante no enterro do meu pai. Morávamos em Friburgo, cheguei atrasado, todo mundo procurando um padre para fazer, né? E eu estou lá aguardando. Eu disse assim, Senhor, que não tenha padre nenhum, Senhor. Oh Deus, não quero amaldiçoar a igreja católica não, mas que eu quero fazer esse enterro. Eu não dava uma palavra. Esta minha irmã, não encontramos padre nenhum, pode fazer o enterro. Eu falei, meu Deus, cheguei atrasado lá, e eu confesso aos irmãos, que eu ali tinha certeza que aquele homem tão sofrido, meu pai era um homem sofrido, gente, uma mulher que não falava com ele, os filhos. Eu falei, esse homem encontrou-se com Deus. Porque, amados, a minha família, eu sempre amei a minha família. Mas lembra aquele texto que diz assim, aquele que deixa pai, mãe, irmãos, por amor de mim e do Evangelho, receberá o cêntuplo. Quando a minha irmã ontem, com aquele olhinho dela, prestando uma atenção no que eu estava falando, ela rejeitou isso a vida inteira. E ela assim, recebendo oração e repetindo a oração, eu falei para Fátima, caramba, Fátima, a gente não precisa pregar o Evangelho, a gente tem que ser o Evangelho. A gente tem que ser o Evangelho, internalizar a pessoa de Cristo. Porque se a gente internaliza, olha o que aconteceu com Moisés quando desceu, viam a glória de Deus nele. Bastou ele se relacionar, a glória se desvanecia com as pessoas, mas quando a gente se torna íntimo, e eu comecei a ver que eu falei assim, eu hoje tenho uma família. A minha família não é perfeita. Está rindo, né, Fátima? A nossa família não é perfeita. Minha mulher e eu, os meus filhos. E, meu Deus, quando chegou a fase da adolescência, meu Deus do céu, que situação. Mas a gente ali sempre falávamos, sempre. A Fátima, então, meu Deus, ela disse, olha, a palavra de Deus diz isso, e a gente chegava junto, olha, a palavra de Deus diz aquilo, a palavra de Deus diz, não, mas mãe, senhora diz, pai, sabe aquela fase que é normal? É normal, vocês são normais, é normal, é a fase da se afirmar. E hoje eu vejo os homens de Deus que se tornaram nossos filhos. E a gente não é perfeito. Porque não existe família perfeita. É normal não ser perfeito. Quando a Bíblia diz, você sabe que Deus chama assim, aos santos da terra. Espera aí, eu não sou santo aos meus olhos.
Mas a Bíblia diz que em Cristo eu sou santo. Ou seja, aos olhos de Deus, o imperfeito é perfeito. Eu tenho convicção da minha pecador que sou. Eu tenho noção daquela pessoa que eu sei que eu não sou. Mas é aí que a diferença daquele que a Bíblia fala que serve a Deus e o que não serve. Quando eu digo da importância dessa relação íntima, dessa dependência completa, total e restrita da pessoa de Jesus, e não importa a idade que tenha. Aí você vai dizer assim: não, pastor, o senhor está falando isso, o senhor não conhece o meu marido. Meu marido Eu falei assim: peraí, tem um tal de Timóteo na Bíblia, que o pai era grego, a mãe era judia e a avó judia. Como é que o que é a diferença? A diferença é que a mãe Eunice e a avó Lloyd foram importantíssimos na vida espiritual de Timóteo. Então não significa, mas o meu marido não é, peraí, mas o pai de Timóteo nem é se relacionado, ou seja, ele não era temente a Deus. Quando Deus tem um propósito, tem, e se você é uma pessoa fundamentada, não naquilo que você aprendeu, mas na pessoa, na palavra, em Cristo, de fato, nova criatura você é. As coisas velhas, as histórias que eu contei aqui não existem mais na minha vida, existe sim na minha história, ficaram para trás. Quando a palavra de Deus diz: eis que tudo se faz novo, Deus sim faz tudo novo. Agora a questão é: você quer que a sua casa, você quer que a sua família, você quer, então, aquilo que esse rapaz lá, o meu xará, falou, o pastor era duro, não foi o pastor, era o Espírito Santo que, com todo respeito ao meu xará Paulo, era o Espírito Santo que estava sempre falando com você: acerta a tua vida, acerta os seus gatos. Net, com todo respeito, Lata, era Deus dizendo assim: acerta. Quando eu falei, é a sua vida que é o Evangelho, quando você começa a dizer assim, me lembro, olha, eu vou falar uma coisa, me lembro do Diego, meu filho mais velho que tem 31 anos, casado com uma menina de Deus, filha da família Brum, lembra do antigo Hélio Brum? Ela é neta dele. Ele achou na igreja, eu era pastor, auxiliar, 25 centavos. Ele veio todo feliz. Pai, achei 25 centavos. Claro, não, eu não dava tanto assim para ele. 25, sabe o que eu fiz? Eu falei: filho, esse dinheiro não é teu. Ele fez assim: você encontrou na igreja? Encontrei. Pai, então vai lá, bota lá na salva, bota lá, entrega a secretária da igreja. Mas isso é tão comum, mas por que fez isso? Eu não quis corrigi-lo, eu quis prepará-lo para ser um homem lá na frente. 25 centavos pode fazer a diferença. E você vai dizer assim: mas isso, porque é estrutura. E eu faço uma pergunta a vocês: é possível reconstruir? E se depender só de você?
Você talvez, ontem a conversa que tivemos lá em casa, assim, qual era a figura da mamãe? Mamãe era uma vítima. Meu pai não era um homem tão difícil assim. E a gente estava falando do que coisas que às vezes acontecem nos dias de hoje, como sempre aconteciam. Uma pessoa, quando está no lugar de vítima, ela sempre coloca para as outras pessoas o que estão fazendo com ela. Ninguém me quer, é comigo que estão fazendo. O pastor foi duro demais comigo, porque ela se colocou no lugar de vítima. Lembra aquele rapaz que Jesus, 38 anos, estava ali? Jesus quer ser curado. Ninguém me pega, ninguém me leva lá enquanto o anjo vem para mim. Aquela figura daquele rapaz, daquele homem que há 38 anos estava paralítico, ninguém me pega, ninguém me ajuda, ele era uma vítima. E colocava a culpa em todo mundo. E o erro da minha mãe é que chegava para a minha família, da parte delas, contava coisas na versão dela para o meu pai. E muitos erros são quando nós pegamos os nossos problemas dentro de casa e tentamos com que pessoas dizem, olha, ele fez isso comigo, ela fez isso. Ao invés de, em Cristo, consertarem, reconstruírem. E dá trabalho, queridos. Conflito entre marido e mulher. Quem é perfeito aqui? Conflitos. Lembra que eu falei? Saiu de um lar, de uma história, saiu de outro lar, de uma história, até se juntarem, até se estruturarem. Ambos, para se manterem, têm que se negar. E para se negar, antes de ler esse texto, porque esse texto eu estou deixando para o final. Eu não estou explicando o texto. Eu estou contando uma história para falar do texto. Existem 4 passos importantíssimos para coisas acontecerem. O primeiro passo é o seguinte: humildade. Você quer que a sua casa se torne uma nova casa? Diga amém. Humildade. Eu tenho que ver eu vou usar essa expressão, tá? Os gatos que tem na minha família. Não estou falando de gato, net, nessas coisas não. O que tem em minha vida? O que tem em minha vida? Que realmente eu preciso fazer a diferença na vida dele. Humildade. Segundo passo, atitude. Eu tenho que observar, ouvir. Vou dar outro exemplo bíblico, uma parábola. O filho pródigo. A Bíblia diz uma frase: caindo em si. Sei o que vou fazer. Antes da atitude, conscientização. Eu estou aqui nessa situação, enquanto meu pai está lá com todo mundo, e eu aqui comendo o que eu não tinha que comer, me lambuzando com as comidas dos porcos, que para o judeu é terrível, essa questão do porco. Terceiro, eu falei a segunda, atitude. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou lá e dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu tenho que ter atitude. O meu velho pai, que ele foi quebrantado com os anos, à medida que ele foi vendo o meu sofrimento. Quando ele se humilhou, eu falei para ele se humilhou, 28 anos sem se falar com uma pessoa, sabendo que estava morrendo, beijou a mão dela e disse: me perdoe. Gente, isso é lindo. A atitude. O filho pródigo praticamente falou assim: eu errei, me perdoe, me aceita.
Me trata como qualquer um dos teus empregados, porque ele tratava muito bem os empregados. Atitude. E por fim, um quarto passo, perseverança. Sabe por que a perseverança? Porque as coisas não vão mudar assim que você tiver as atitudes. Você vai voltar a conviver com a pessoa a qual você perdoou e vai ter que perdoar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, milha, 1 milha, 2 milhas, se bobear 3, 4. Perseverança. Por quê? Porque Cristo Jesus fez a diferença na sua vida. Não por algo momentâneo, mas para a nossa, quando eu digo nossa família incluída, a nossa eternidade. Eu já perdoei. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, agora não aguento mais não, peraí. Cadê Cristo? Cadê a nova vida? Cadê aquilo que te impactou? Que transformou de 220 para 110. Aquilo que vai fazer a diferença de 1, 2, 3, 4, 5, não importa. Porque, sabe por quê? Não é pelo propósito que há de vir, é por aquilo que você agora é. Nova criatura. Gente, eu sou um cara apaixonado por Jesus, apesar que a palavra paixão não existe na Bíblia, viu? A palavra paixão vem do termo pathos, né? Que é doença, sabia? Do grego. Mas quando eu falo apaixonado, é porque eu amo tanto esse Deus. Sabe que todo dia eu falo com Ele, toda hora eu falo com Ele, converso com Ele, bato papo com Ele. De manhã eu acordo assim, Senhor, eu não sei viver sem Ti. Bacana aquilo, hein? Nossa, bacana. Eu não sei viver sem Ele. Deixa eu contar uma coisa, recentemente eu fiquei 11 dias no CTI, tem 1 ano. Você sabe que quem tem transplantado renal ou qualquer outro, toma remédio imunossupressor, abaixa a sua imunidade. Eu fiquei entre a vida e a morte no CTI. Um dos motivos que a minha igreja teve que fechar é porque eu não tive mais condição. Eu fechei a minha igreja. Chorei igual uma criança. E no CTI, fiquei isolado porque eu estava com suspeita de tuberculose. E não era tuberculose, era uma pneumonia grave. Eu não consegui dormir em 11 dias. Eu não consegui fechar os olhos. Porque eu falei assim, não quero morrer não, Senhor. Eu ficava acordado, não queria dormir para não morrer. Eu ficava assim, Senhor, eu ainda não, Senhor, me dá mais um tempo. Eu ficava ligadaço, parece que eu tinha tomado uns turbinaços aí, daqueles de, sabe, eu fiquei. Mas eu falei, quando eu cheguei para Deus, eu disse, Deus, não importa. Eu falei assim para o Senhor, Senhor, eu não vou te negar, o Senhor sempre será o meu Deus. Sabe, quando eu comecei a recuperar, o meu médico foi lá em casa, fez uma amizade conosco, professor da UERJ do Pedro Ernesto e do Antônio Pedro. Ele um dia chegou para a gente e falou assim, ora por mim. Ele disse, nunca na minha vida, olha o que é ter um Deus vivo, ele disse para a gente, nunca na minha vida, o meu rim começou a rejeitar, irmãos. Cheguei a 2 pontos tal de creatinina, 3, ele falou assim, eu nunca na minha vida vi um caso como o teu, transplantado, que tomou todos os remédios que podiam rejeitar, e está aí de volta. Ele falou, nunca, queridos, não sou eu, é Cristo, mas a nossa definição em Cristo muda tudo ao nosso redor. Tudo muda ao nosso redor, é como se fosse um pingo d'água que cai numa água.
Você é fundamental na tua casa, mulher. Homem, você é fundamental na tua casa. Você, criança, filho, adolescente, se seus familiares não são, você é fundamental. Ouça a palavra e a pratique. Que vejam o Deus vivo na tua vida. E eu vou respeitar o horário. Esse relógio ali está certo? Ô Paulo, você me deixou numa, hein? Mas eu já estou concluindo com esse texto. Olha que coisa maravilhosa. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, diga assim comigo: eu sou uma pessoa temente a Deus. Eu sou uma pessoa temente a Deus. Amém. Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Só concluindo, é claro que aqui havia um fato histórico, que pela fé ele resolveu construir algo que todos iam escandalizar. Então eu estou fazendo aqui trazendo para os dias de hoje, dentro desse texto. Tudo o que você fizer por fé, a Bíblia diz que Deus vai aprovar. Pela fé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam lá na frente, mas sendo temente a Deus, ele resolveu construir algo, no caso dele a arca, para a salvação da sua casa. E ele diz mais, pela qual condenou o mundo. Quando eu leio esse condenou o mundo, quando eu vejo que certas coisas que a TV me apresentam, com filmes que apresentam, com famílias que não tem nada a ver com aquela que Deus me ensinou, eu posso dizer assim, isso está errado, e não me adequar àquelas falácias malignas de Satanás, usando o cenário lindo da televisão, filmes maravilhosos, falando de um formato de novas famílias que não procedem de um coração de Deus. Podemos condenar o mundo e dizer, está errado, não posso concordar com isso, e fazer com que esses sejam herdeiros, nossos filhos. Eu não sei dos meus netos, dos meus bisnetos, e lá se vai pela frente. Mas eles se tornarão herdeiros da justiça que provém da fé. A minha nora não quer ter filho agora. Já tem 1 ano e pouco que ela está dizendo assim, só daqui a 5 anos. Aí eu perguntei de novo, só daqui a 5 anos. Eu já estou orando para a pílula dar errado. Eu já estou amaldiçoando aquela pílula, Senhor, dê tudo errado. Todos os projetos humanos dele, Senhor, dê tudo errado. Eu quero ver meus netos, Senhor. Oh Deus, eu quero carregar aqueles bichinhos no meu colo, igual a pernoca da filha do Paulo. Meu Deus, que coisa boa apertar aquilo. Com todo respeito. Eu falo, Deus, que dê tudo errado. Ah, meu Deus, erra os projetos dele, que haja uma falha lá, que esqueça.
os herdeiros, até 1000 gerações daqueles que fazem a minha vontade. Desculpa, viu? Eu acho que eu me empolguei. Desculpa. É que eu amo muito a Jesus, irmãos. Quem ama o Senhor, diga a Ele toda a glória. Obrigado, Senhor, por esse momento. Te amamos, Senhor. O Senhor é a razão da nossa vida. O Senhor é nosso tudo. Deus das nossas vidas, amado de nossa alma. Ah, Senhor, não sabemos viver sem Ti. Senhor, salva nossos familiares, Senhor. Aqueles que ainda não Te conhecem, que Te conheçam como nós Te conhecemos. Que eles provem da Tua glória, como nós temos provado, Senhor. Glórias através de milagres e mais milagres, sobrevivendo a tempos difíceis, e a boa mão do Senhor conosco. Deus, pedimos isso. Pedimos isso. Derrama Teu amor no coração deles. Salva aqueles que ainda, assim como meu pai, que se encontrou com Jesus pouco antes, assim como minha irmã ontem, aquela que criticava pastor, padre, se rendendo a Jesus. Senhor, me dá o privilégio de batizar minha irmã, Senhor. Eu estou te pedindo aqui junto com os meus irmãos. Me dá esse privilégio de batizar, Senhor. Eu sei que tudo é possível ao que crê, é o que diz a Tua palavra. Que muitos aqui possam estar testemunhando nesse batistério, pessoas que oraram por elas, podendo se alegrar, disse, meu Deus, está ali meu marido, está ali minha irmã, o Senhor ouviu e viu, como diz, vi as tuas lágrimas e ouvi o teu clamor, por isso que eu vim. Muito obrigado, meu Deus, por ter podido compartilhar a novidade de vida que é ter Cristo Jesus como o Senhor da nossa casa, o Deus da minha família, e que seja dos netos, dos bisnetos, daqueles que ainda virão, tudo por uma causa, a glória e a honra do Teu nome. Não para a nossa própria glória, não queremos ter glória, que a nossa glória se desvaneça perto da Tua glória, que vejam em nós a Tua glória, que vejam através das nossas atitudes e dos milagres de Deus em nós. Senhor, eu não sei porquê, eu tenho uma sensação que tem uma família aqui que tem um menino enfermo. Não sei porquê o Espírito Santo me mostra um menino enfermo. Senhor, a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam. Mostra a Tua glória também nesse caso que eu estou vendo aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Antes de entregar o microfone para o pastor, eu vou dizer uma coisa para você. Deus transforma as impossibilidades. Deus transforma aqueles que olham e dizem, não, esse aí não, naquilo que um dia vão ver
as coisas impossíveis no tudo que é possível. Eu mesmo não sei como que eu estou vivo. Eu não tenho ideia, vocês não têm ideia do que eu já passei na vida. Eu sou um cara moído. Eu sou um ser humano moído fisicamente, moído. Mas Deus me ama. Eu sinto o amor dele. Obrigado, meus irmãos, por terem me ouvido hoje. Obrigado por ter me deixado mais perto de vocês. Receba o meu abraço carinhoso. E que Deus abençoe a sua vida. Pastor Evandro. As palmas é para ele. Para ele, ele merece mais. Desculpe se passei da hora. Obrigado você, querido. Ficamos de pé. Aleluia. Levante sua mão. Senhor, te damos ações de graças por tudo que desceu do céu essa manhã. Até pela cura manifestada no final dessa mensagem. Porque recebemos por fé aquilo que o Senhor já declarou que ia fazer. Dai-nos graça para continuar sendo fiéis à Tua vontade, à Tua palavra, a termos, ó Deus, um coração de fé, porque o justo viverá pela fé, e as demais coisas vão sendo acrescentadas para o louvor do Teu nome. Muito obrigado pela instrumentalidade do Teu Filho, Teu servo, Pai, que foi boca de Deus nesse lugar. Que este exemplo de vida, esse testemunho possa ter feito mudanças consideráveis na nossa vida, reconsiderando muitas coisas e entendendo que não podemos viver nesta vida sem o valor e o poder de uma fé em Cristo Jesus. Continua alimentando o coração dos teus filhos e filhas, de todos que vieram aqui, com as verdades da tua palavra e com o testemunho fiel de que o Senhor é um Deus vivo e poderoso. Os improváveis se tornam aqueles que de fato, os milagres que o Senhor faz na nossa vida, porque por mais que sejamos improváveis, esqueceram que estamos debaixo da mão daquele que faz milagres, e nós somos o milagre de Deus para esta geração. Louvado seja o teu nome. Encerramos esse culto essa manhã com ações de graças, e que as nossas famílias sejam impactadas com o poder de Cristo, pelo poder do teu nome, Jesus, e todos digam amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. E quem recebe isso, diga amém, amém e amém. Pode sentar e agradecer, e depois vem aqui dar um abraço no nosso querido pastor Paulo Matias, a Fátima. Não deixei de sair daqui sem abraço, não. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Volte sempre, mais tarde estaremos aqui na Santa Ceia. Que Deus te abençoe. Vão em paz.
vida.